Fala aí, galerinha, boa noite. Estamos aqui com mais um vídeo no nosso canal Papo de Administrador. Não esqueça de dar seu like. Vá curtindo e vá compartilhando, pessoal. Se inscreve no nosso canal, tá certo? Acione ali o sininho para receber notificações toda vez que produzimos algum conteúdo novo, ok? Antes de começarmos o vídeo, eu queria apresentar meus livros: Jesus, o Homem que Abalou as Estruturas da Humanidade, Liderança em Foco, e o meu mais recente trabalho, Os Desafios da Igreja Protestante do Século XXI, ok? Pessoal, esses 3 livros foram escritos por mim e pela minha esposa, tá certo? Você que deseja ajudar o canal, entre em contato, adquire um exemplar. Cada exemplar desse custa apenas R$20, tá certo? A gente trabalha com boleto, envia o boleto para sua casa e depois envia o livro, tá ok? Hoje, né, vamos falar a respeito da votação da PEC do voto impresso, tá certo? Onde não foi aprovada, onde a maioria dos deputados votaram a favor, né? Mas faltaram muitos votos para que a PEC fosse aprovada. E o que nós podemos tirar dessa situação é o seguinte, pessoal: infelizmente, foi escancarado a influência do judiciário perante decisões do legislativo, tá certo? Uma pressão que houve do judiciário para com o legislativo. Isso não pode acontecer numa democracia. Eu sei que numa democracia cada poder ele tem um mecanismo de segurar o outro, mas no Brasil, infelizmente, esse mecanismo está vamos dizer assim, pendendo mais para o lado do judiciário do que para os outros poderes. Por quê? O judiciário ele está exercendo mais poder sobre os deputados, sobre o poder executivo, o próprio presidente, tá certo? E assim, o Senado ele fica meio passivo, porque ele sabe que o Senado pode investigar o tribunal, o Superior Tribunal, tá certo? Então, infelizmente, isso aí está gerando muitos problemas. Isso está gerando atritos. Nós vemos constantemente falas do presidente Jair Messias Bolsonaro, né, indignadas por conta das interferências que estão sendo aplicadas pelo judiciário contra o próprio presidente, contra ações e atitudes que deveriam ser normais, né? Que deveriam ser decisões do próprio executivo, mas que estão passando aí pelo crivo do STF. O STF muitas vezes não permitindo algumas situações e algumas tomadas de decisões do executivo, infelizmente, tá certo? Então isso aí está criando a disparidade dos poderes. E nós vemos o seguinte, que a população, em sua grande maioria, é contra o Supremo Tribunal Federal. A população, em sua grande maioria, é contra as ações tomadas pelo Supremo Tribunal Federal. Tá ok? Então nós temos que ter consciência que todo poder emana do povo. As instituições têm que escutar o povo. Nós não podemos viver numa suposta democracia sem as instituições escutarem a voz do povo. Como eu falei aqui, em nossa Constituição diz que todo poder emana do povo, entendeu? Mas, na verdade, não é isso que nós estamos vendo acontecer em nosso país. Nós estamos vendo acontecer o quê? A Suprema Corte do nosso país interferindo em todos os poderes, tá certo? Isso aí está causando muitos problemas. Como eu falo constantemente, a corda está se esticando e a qualquer momento pode se romper e nós vamos ter uma ruptura dos poderes aqui no Brasil. Isso aí não é bom, pessoal. Mas isso é culpa do Bolsonaro. Não, não é culpa do Bolsonaro. Entendeu? Isso é o seguinte: nós tínhamos, já fazem 30 anos, apenas governos de esquerda. Entendeu? Nós temos aí o que é chamado de teatro das tesouras. Isso é muito bem explicado em alguns vídeos do Brasil Paralelo. Eu não vou adentrar, não, vou fazer uma síntese rápida. É o seguinte:
desse teatro das tesouras é o seguinte: nós temos só a esquerda, PSDB, né, que são os socialistas fabianos, e o PT, que é, vamos dizer assim, que são socialistas mais à esquerda. Então nós temos esse pessoal aí que eles revezam no poder. É tudo esquerda, tá certo? É tudo esquerda. E eles dizem, dizem que não, o PSDB é direita. Não, o PSDB é a esquerda, junto com o PT também é a esquerda. E aí eles revezam no poder e ficam com aquele joguinho, né, um acusando o outro. Isso é chamado de o teatro das tesouras, tá certo? É só falácia. Então, nós temos aqui uma dominação, já fazem 30 anos, de esquerda. Aí quando nós temos um presidente que se declara não só porque ganhou as eleições, mas desde o começo que é político se declarando de direita, ao que nós temos a ruptura do que existia em nosso país, tá certo? Então, após essa ruptura, o que houve? A esquerda ela não se conteve, ela não aceitou essa ruptura. A velha política que existia em nosso país não aceitou essa ruptura. E aquele velho esqueminha, tá certo? Aquele velho esqueminha que sempre teve. Eu gosto muito de algumas falas do Emílio Surita, do programa da Jovem Pan, onde ele fala bem direitinho a respeito desses esquemas. E é muito engraçado, é hilário. Então, tinha-se aí aquele velho esqueminha e acabou, entendeu? Ah, não, mas teve emenda. Pessoal, o que foi feito nas emendas que foram dadas a deputados e a senadores foi totalmente dentro da Constituição. A Constituição permite que esse dinheiro seja empregado. Aliás, ele não permite, ele obriga o presidente a liberar essas emendas, que é um dinheiro que é liberado para os deputados e senadores para que eles possam repassar para seus estados, onde esse dinheiro será aplicado em obras e etc. Então, não houve compra de nada. O que houve foi realmente a aplicação de um dinheiro, que é o dinheiro que a Constituição obriga que o presidente libere para deputados e senadores, tá certo? Diferente do que tínhamos antigamente, como, por exemplo, a questão do mensalão e outros escândalos que tínhamos aqui em nosso país. Então, a esquerda indignada porque saiu do poder, o que há é o seguinte: há uma tentativa de não deixar o presidente, hoje, o Jair Messias Bolsonaro, que é de direita, há uma tentativa de não deixá-lo governar, não deixar que ele possa implantar todo o seu projeto político, entendeu? Então, todo esse planejamento que há da esquerda, e vamos dizer assim, por ela também ter crescido tanto em nosso país e passado 30 anos dentro da instituição, ela consegue em todas as áreas do governo, ela consegue prejudicar o governo, o atual governo, tá certo? Então isso é uma problemática na qual não só o pessoal de direita, mas como a população, aquele pagador de impostos, né? Aquela pessoa que não está muito preocupada com ideologia, vai ter que pensar e refletir para que não continue sendo prejudicado por uma tentativa de boicote, uma tentativa de boicote a todo aquele planejamento que realmente é feito pelo atual governo, tá certo? Então, não só o pessoal de direita, como aquele cara que é pagador de imposto, trabalhador, aquela pessoa que bate cartão, aquele cara que sai de manhã para trabalhar, né? Que não está preocupado com ideologia, mas que vê todos os reflexos da ideologia no seu dia a dia, no seu cotidiano, como por exemplo, aumento de combustível, aumento de gás, aumento da alimentação. Tudo isso é influência do boicote que temos hoje de um sistema político que quer voltar ao poder, que não aceitou que a população escolhesse uma pessoa que estava fora do esquema. Toda a revolta é essa, é que foi escolhido em 2018 uma pessoa, um presidente, um candidato, um político, no qual não fazia parte do velho esquema que tinha-se aqui no Brasil, tá certo? Como eu falei aqui, o esquema do teatro das tesouras, onde PT e PSDB dominavam tudo, entendeu? Tudo. Então,
Pessoal, fica esse alerta aí. Então, como eu falei aqui, todo o poder emana do povo, tá certo? Tivemos aí, infelizmente, o voto impresso. Não foi aprovada a PEC do voto impresso, infelizmente. Outra coisa, eu queria alertar a algumas pessoas que defendem alguns supostos liberais, tá certo? Vamos ter consciência que os supostos liberais que votaram contra o voto impresso, tá certo? E os supostos liberais nada mais são como a New Left, que é a nova esquerda. Olavo de Carvalho já vinha alertando há um bom tempo. Olavo de Carvalho, e até eu mesmo pensei, poxa, Olavo de Carvalho falando isso, cara. Olavo de Carvalho quer dividir a direita. Olavo de Carvalho, ele alertou isso faz um bom tempo. Ele disse, pessoal, existem fulaninhos aí que são a New Left, são a nova esquerda, tá certo? Não cai nessa armadilha, entendeu? Eu não vou citar o nome dessas pessoas, mas vocês, com as minhas falas, acredito que vocês já desconfiam quem sejam. Então essa galerinha aí que se diz, não, porque somos liberais, etc., não cai nessa armadilha. Olavo de Carvalho, ele explana muito bem, ele diz que esse pessoal é o PSDB, entendeu? É o New Left, vamos dizer que é a esquerda limpinha, é aquela esquerda limpinha que depois daquela esquerda que teve tantos problemas com corrupção, os caras levantaram novas pessoas aí que representam a New Left, que são a nova esquerda e uma esquerda limpinha, que vai defender todas as pautas que eram defendidas pela esquerda aqui no Brasil, tá certo? Então fica aí nosso repúdio à desaprovação aí do voto impresso. E outra coisa que eu queria falar aqui, ressaltar é que, como eu disse, né, todo o poder deve emanar do povo. Se a maioria quer, então as instituições têm que ouvir a voz do povo, para que não possamos ter uma ruptura, não só institucional, como civil, dentro do nosso país, tá certo? Vamos escutar a voz do povo, instituições. Eu queria indicar esse livro aqui, pessoal, O Monge, o Executivo, de James C. Hunter. É um livro muito interessante, é indicado para todo mundo que faz administração. Como eu sou estudante, eu fiz alguns cursos relacionados à administração. Já li algumas vezes esse livro. Fala muito bem sobre liderança servidora, entendeu? É um livro excepcional, O Monge, o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Ele fala o seguinte, que um líder, antes de ser servido, ele tem que servir, entendeu? Então é um livro excepcional sobre liderança, entendeu? Esse James C. Hunter, O Monge Executivo. Todo mundo que entra em um curso de direito, não, desculpa, em um curso de administração, tem a indicação desse livro aqui, tá certo? O Monge Executivo. Outro ponto é o seguinte, que os políticos no Brasil, eles têm que entender que eles são nossos funcionários. Outra coisa também é que antes deles quererem ser servidos, eles têm que servir a população, entendeu? Não é só querer ter proveito próprio explorando a população, não. Eles têm que entender isso, eles têm que servir o povo. São nossos funcionários, entendeu? Político no Brasil, eles têm que entender que são nossos funcionários e eles têm que nos servir, não é ser servidos pela gente, não, entendeu? Então, muito obrigado pela sua atenção. Nossos avisos, sábado, 7h30 da noite, nossa live cristã, não perca. E vai ficar aqui na descrição do vídeo meus dados bancários, para que, se você queira e assim sinta à vontade, fazer uma doação, eu vou ficar muito grato pela sua doação. Então, fica na paz e um forte abraço para todos.